A 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro começou na quarta-feira e vai terminar hoje ainda, certo? Vamos colocar aqui na tela os jogos dessa rodada, mas de pronto já fica também, né, uma reclamação aí, um protesto contra a CBF, se bem que adianta de alguma coisa, né, para que seja realmente respeitada a data FIFA. Por quê? Tivemos jogos na quarta-feira, durante a data FIFA realmente não tivemos jogos, mas as seleções jogaram na terça-feira e na quarta-feira já tem jogo. Realmente não houve o respeito da data FIFA, porque não há tempo hábil para os jogadores se recuperarem dos jogos de seleções e irem a campo na quarta-feira ou na quinta-feira, mesmo que tenha sido algum jogador do Vasco ou do Internacional. Mas a maioria deles, por exemplo, o Varela, do Flamengo, né? Não, o Varela? Que é lateral do Flamengo, né? O Isidro Pita, aqui do Cuiabá. Alguns times têm jogadores convocados, né? E jogaram na quarta-feira, mesmo as suas seleções jogando na terça. Então é um absurdo esse calendário aí da CBF. Algo tem que ser feito. Todos os jogos desse meio de semana deveriam ser, no mínimo, no final de semana. No mínimo, cara. E aí a CBF que se vire pra ajeitar o seu calendário. Não do jeito porco e safado que fez aí para a próxima temporada, né? O que foi pior ainda. Mas, enfim, isso aí é um debate para outro vídeo. Então, os jogos aí dessa quarta-feira, ontem e hoje ainda tem Fluminense e Fortaleza. Já já a gente fala sobre esse jogo. Mas vamos lá. Corinthians venceu a equipe do Cruzeiro e o Corinthians, com essa vitória, pula para 44 pontos, ultrapassa o Vasco, tá no G9 e hoje o Cruzeiro tá em uma posição que já pode garantir uma vaga pelo menos na pré-Libertadores, tá? Pelo menos na pré-Libertadores o Corinthians pode garantir uma vaga estando nessa posição que tá hoje. Porque se Botafogo for campeão da Libertadores e o Cruzeiro campeão da Sul-Americana, abre a 8ª e a 9ª colocação para a pré-Libertadores, né? Então aumenta aí as quantidades de vagas para as equipes. Fora que o Corinthians, vem numa crescente tão grande. Olha a quantidade de vitórias seguidas da equipe do Corinthians, velho. Então ele vem numa crescente tão grande, numa evolução tão grande, que não é nada fora do comum a gente imaginar o Cruzeiro ganhando algumas posições, né? Então, foi até um grande resultado, porque tira pontos do próprio Cruzeiro, o Corinthians, e fica aí a 3 pontos desse adversário direto, tá? Então, o Corinthians hoje, acho que efetivamente ele está na briga por uma vaga na Libertadores. Pelo menos na pré-Libertadores, né? Até mesmo que não vire um G9, tá? Então acho que o Corinthians já se desvencilha da briga contra o rebaixamento e hoje almeja já a Libertadores. Vê como uma sequência positiva muda o patamar de uma equipe, né? Imagina que foram 6 vitórias consecutivas, eu acho, do Corinthians, né? Imagina se dessas 6 vitórias ele tivesse perdido 3. Tivesse sido 50% de aproveitamento, teria 35 pontos, cara. Estaria na zona do rebaixamento, tá ligado? Se tivesse dessas 6 vitórias perdido 2 partidas, estaria com 38. Estaria aqui na briga contra o rebaixamento diretamente, né? 1 ponto da zona. Então, vê como uma sequência muda o patamar de uma equipe no Campeonato Brasileiro. Tá muito balanceado. Bragantino 1, São Paulo 1. O São Paulo perde aí a possibilidade de colar mais ainda, né, nesse G5, né? E o Bragantino também se mantém aí dentro da zona do rebaixamento. Se tivesse ganho, teria saído. Tá muito embolado também essa briga pra não cair. Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense e dá uma boa respirada na tabela. Estaria fora da zona, mas por pouquíssimo, né? Por critérios de desempate, estaria fora da zona se tivesse perdido esse jogo. E o Atlético Goianiense cada vez mais longe, né? Cada vez mais decretado o rebaixamento do Atlético. Faltam
4 jogos e ele tá a 11 pontos do primeiro time fora da zona. Se o Fluminense pontuar, aumenta para 12, né? E aí faltam 12 pontos em disputa. Tá praticamente, matematicamente rebaixada a equipe do Atlético Goianiense. O Criciúma perdeu para a equipe do Vitória, duelo direto, né? O Criciúma tinha 37, o Vitória tinha 38 e o Vitória vencendo. Que respirada mágica da equipe do Vitória, né? Ficar a 4 pontos aí da zona do rebaixamento, faltando 4 jogos aí, tá em condições muito boas de conquistar a sua manutenção na Série A, e foi um grande resultado aí do Vitória contra o Criciúma, fora de casa, né? Eu até tava pô, eu não lembro, eu coloquei Vitória? Eu acho que eu coloquei Vitória, viu? No meu palpite de terça-feira. Acho que eu botei Vitória. Mas enfim, foi um grande resultado, excelente resultado da equipe do Vitória. O Bahia perdeu para o Palmeiras. E pela fase das duas equipes, Palmeiras aí um dos líderes, né, brigando pela liderança do campeonato, vem numa fase que não é tão sensacional, magnífica, mas é uma grande fase da equipe do Palmeiras. Vem muito bem, 67 pontos, colado aqui no Botafogo, que tropeçou na rodada, tem 69. E o Bahia cada vez pior, né? A sequência do Bahia cada vez mais se alonga. 4ª derrota consecutiva da equipe do Bahia. Era um time que nos últimos 5 jogos a gente tinha feito a projeção, né? O Bahia tinha feito 1 ponto em 5 jogos, segue com essa mesma pontuação aí, né? Mas então o Bahia tá cada vez mais complicado e pode ver aí essa posição que é o 8º colocado, já hoje figura fora da zona de classificação para pré-Libertadores, pode piorar mais ainda nas próximas rodadas. Com essa ascensão da equipe do Corinthians, o Bahia pode perder mais posições. E não só o Corinthians, né? Outras equipes também podem ultrapassar o Bahia. O Vasco tá a 3 pontos. O saldo do Vasco é horripilante, mas, pode ultrapassar o Bahia. Pela fase que tá a equipe do Bahia, pode perder mais posições. E, assim, tá a 5 pontos do rival Vitória, né? 2 rodadas, se o Bahia não abrir o olho, em 2 rodadas, o Vitória pode ultrapassar o Bahia. 2 vitórias do Vitória e o Bahia fazendo 1 ponto só, o Vitória alcançaria o Bahia e ultrapassaria no critério de desempate, se houver essa combinação de resultados, né? Mas o Bahia tá numa fase horripilante no campeonato. Claro que foi um jogo decidido lá no finalzinho, quase conquista pelo menos 1 pontinho a equipe do Bahia, mas mais uma vez a vitória, o triunfo escapa. Grêmio empata com o Juventude em 2-2, o Juventude mantém-se aqui próximo ali da zona do rebaixamento, ainda tá muito pertinho, ainda tá numa situação bem perigosa, mas que esse empate tirou o Juventude da zona do rebaixamento pelo menos. Já o Grêmio mantém-se a 40 pontos, né? Não tá tão próximo assim, numa situação tão crítica assim, mas também não é uma situação ainda confortável do Grêmio. O Cuiabá perde mais uma, perde para a equipe do Flamengo. O Flamengo ganha aí 2-1. Bota o Cuiabá aqui também a 8 pontos da primeira equipe fora da zona do rebaixamento. E esse resultado praticamente também mantém deixa o Cuiabá praticamente já rebaixado no Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo, com esse resultado, mantém-se aqui nas primeiras posições, né? O Flamengo já que tá a 7 pontos do Botafogo, em 12 pontos em disputa, é muito difícil tirar. Então acho que o Flamengo tá suave nesse campeonato, tá tranquilo, só esperando acabar mesmo. Ontem tivemos o Vasco perdendo para a equipe do Internacional, o que aumenta a boa fase do Internacional, coloca o time aqui numa posição bem favorável para uma briga aí por uma vaga direta na Libertadores, né? Assim como o Flamengo, é muito difícil tirar essa diferença da equipe do Botafogo, né? Mas acho que o que o Internacional almeja hoje é uma vaga direta na Libertadores, né? Já o Vasco, se tivesse vencido esse jogo, estaria na mesma pontuação da equipe do Bahia, não teria perdido a posição para o Corinthians e estaria almejando, claro, também, né, uma vaga na Libertadores. Ainda almeja, ainda é alcançável essa vaga? Mas essa derrota deixa o time
alguns pontos atrás. E esses pontos podem fazer falta lá na frente. Mas entende-se também que o Vasco jogou contra um adversário que vem numa sequência incrível, que é o Internacional. Tá? Grande sequência do Inter. E hoje temos aí também Fluminense e Fortaleza. O Fluminense, um time que tá aqui na beira da zona do rebaixamento, né? Vai querer ganhar esse jogo a todo custo para diminuir os riscos, né? E sair de perto aqui da zona. E o Fortaleza quer ganhar também para não ver esses adversários aqui, Flamengo e Inter, se aproximarem e também diminuir a vantagem do Botafogo. Se o Fortaleza ganha esse jogo, ele vai para 66. Contando aí com o tropeço da equipe do Botafogo, fica a 3 pontos, tá? A equipe do Fortaleza. Então, é um duelo muito importante e mexe com os dois extremos da tabela, né? Então, meu palpite, acho que eu vou de Fortaleza. Fortaleza tem um time mais inteiro do que o Fluminense nesse ano. Mas vai ser um grande jogo para a gente acompanhar nessa rodada.